bem-vindos de novo. Prazer estar aqui com vocês. Valeu as oficinas? Foi legal? Quem gostou? Aê, beleza, gostoso. Bom que vocês estão aqui, vocês podem imaginar o frio na barriga que eu estou sentindo, porque hoje eu estou invertendo, eu normalmente assisto esses caras, aplaudo esses caras, curto esses caras, vibro pela trajetória deles, e hoje eu vou estar aqui na missão de apresentar o apresentador, né, comentar com o jornalista. Isso é uma tarefa muito gostosa, muito honrosa, para mim é uma delícia, e é a comprovação daquilo que a gente falou agora há pouco, né? Que ninguém está pronto. Essa ideia que tinha antigamente, de que uma pessoa eu estou formado em alguma coisa, isso não existe, né? Hoje o mundo está muito mais líquido, hoje a gente está muito mais flexível. Então o psicólogo pode entrevistar, hoje um jornalista pode comentar, hoje um ator pode desfilar, hoje um cantor pode criar uma grife. Hoje o mundo mudou. E no mundo do empreendedorismo, isso é uma coisa maravilhosa, a gente poder se reinventar, a gente poder criar no novo, a gente poder fazer diferente aquilo que já existe ou criar uma área nova. Eu tive lá no bastidores, no camarim, conversando com o Taz e com o Fiuk, que daqui a pouquinho vem. Já vem, calma que ele já vem. E confesso para vocês que cada vez que eu tenho essa oportunidade de, num bastidor, conhecer uma pessoa que todo mundo vê, normalmente na frente do palco, e a gente tem essa oportunidade ímpar de ver pequenas atitudes, ver a postura, ver como a pessoa se coloca, como a pessoa conversa, a gente vai vendo que o valor mesmo da pessoa está nas suas pequenas atitudes. E por que tem um brilho? Brilha aqui em cima, brilha na televisão, brilha na internet, porque tem um preparo, mas mais do que o preparo. Tem muita gente que se prepara e não brilha. Tem uma outra coisa que está dentro do coração, que é a alma. É a decência, a humanidade, a vontade de fazer acontecer. Então, daqui a pouquinho vai estar aqui, acho que 2 ícones, para todo mundo aqui que é jovem, de idade ou de espírito, de alma, que representam para a gente, eu acho que muito do que esse país está precisando cada vez mais. Eu entendo que esse evento é uma inspiração para que a gente tenha uma experiência numa faculdade que sempre foi inovadora. Isso para mim é uma honra, poder estar aqui, estar convidado pela Anhembi Morumbi, ter visto que a faculdade se reinventou. Eu sou educador, dou aula numa cadeira que se chama Projeto de Vida, acompanhei toda a trajetória da Anhembi, quando se tornou parte da Haley Laureate. Isso, o que representou para mim como educador, como psicólogo, uma universidade que se integra a uma rede mundial, que padroniza a avaliação, padroniza os requisitos, padroniza o estilo de aula. E isso para mim, eu falei, puxa vida, essa universidade se leva a sério. Essa universidade realmente está preocupada em uma educação global. Então acho que hoje, na figura do Taz, na figura do Fiuk, nesta representação que vocês estão aqui, vocês podiam estar em qualquer outro lugar, podiam estar num shopping, podiam estar em casa fazendo nada, mas vocês vieram aqui para se conhecer, para buscar mais da vida, para entender mais de uma carreira. Então acho que isso aqui é uma grande festa da vida e do empreendedorismo. Espero que vocês gostem, daqui a pouquinho eles vão estar aqui com a gente para um bate-papo bem gostoso. Até já, gente. Boas notícias, eles já estão aqui, então, com toda a honra e que eu me permita, eu não vou apresentar, mas eu vou convidar o Fiuk. Vou convidar o Taz. Olha o carinho dessa galera. À vontade aqui, é Taz. Cara, que gostoso, né? Gostoso demais esse momento. Fiuk, senhoras e senhores, boa tarde. Não, peraí. Bom? Marcelo Tais, senhoras e senhores. Né? Muito bom, a dinâmica desse momento gostoso demais é a seguinte: a gente trouxe algumas perguntas que vocês mesmos mandaram para a gente, pelo Twitter, pelo Facebook, então é gostoso, que são perguntas de vocês, que não vou poder ler todas, mas as que eu puder eu vou ler.
E aí depois a gente lê uma, duas perguntas. Se vier uma pergunta para o Taz, o Fio, que quiser complementar, ótimo, melhor ainda. E aí depois a gente abre para a galera, quem tiver uma dúvida, levanta a mão e tem um pessoal que vai fazer a pergunta para ajudar a gente a tornar esse momento bem útil, bem interessante, o pessoal conhecer vocês e se conhecer mais ainda. Vou começar com uma pergunta para o Fiuk, que é assim. Nesse mês você lançou um livro, né, o Diário de Fiuk, que eu queria que você contasse um pouquinho como é que é a experiência de você, um rapaz jovem, né, que já tem, eu vi que você começou a estudar com 8 anos, então seria injusto falar que o Fiuk começou agora. Né? Você tem aí desde muito cedo treino, preparo, muita gente conhece você de um tempo mais para cá, mas você buscou empreender e se preparar há muito tempo. E está lançando um livro. Como é que é uma pessoa jovem lançar um livro e realmente o que você quer com este livro que você acabou de lançar? Bom, primeiro oi para todo mundo, licença, é muito bom estar aqui, podendo falar para todo mundo. Mas foi uma experiência única, porque eu tenho 20 anos. Falaram, você lançou uma biografia. Biografia de onde? Eu tenho 2 dias de história, né, de vida. Mas esse livro, ao contrário de uma biografia, é mais as coisas que eu penso mesmo, que... sou moleque, tem muito moleque da minha idade que passa pela mesma coisa que eu passo pela mesma coisa que eles. E tem muita gente também mais velha que ainda não se tocou de algumas coisas básicas e simples assim da vida. Eu li alguns livros meio punks assim sobre astrologia. Eu só acredito total, acredito não só acredito quanto já vi extraterrestres e tudo. Uhum. Então eu tenho... todo mundo ri, mas os Estados Unidos agora já liberou a informação para o mundo que os extraterrestres existem. Eu também vi o ET Bilu, eu vi. Mas é não, verdade. É brincadeira. É brincadeira, mas eu respeito. Eu também, desculpa, eu acredito. Só voltar na pergunta, mas você falou que muitas vezes a galera não se apercebe de coisas importantes. Eu acho que é legal. Eu vi atitudes tuas. Gente, eu vi uma atitude tão bacana. Eu não ia comentar lá, mas eu estava lá atrás no camarim e eu vi como as pessoas vinham te cumprimentar e tal, e como você foi um cara absolutamente decente, dizendo, estou começando, estou na minha, tenho ainda toda uma trajetória. Cara, eu achei isso tão show de bola, porque esta tua decência, tua humildade, essa tua reverência com o outro, de não ficar se achando. Porque um cara na tua posição hoje podia se achar, mas você é um cara... Eu só estou começando, não adianta, exato. Estou engatinhando ainda. Conta uma dessas coisas que está lá no teu livro, que você acha que valeria a pena plantar no coração da galera, de lições que você aprendeu. Eu acho, porque todo mundo hoje em dia, infelizmente, a gente cresce em casa, ou até com os pais, ou as pessoas à nossa volta, que tem que fazer uma faculdade, tem que ser isso, tem que ser advogado. Vai ver, o cara tem talento para ser, sei lá, astronauta, o cara tem um sonho de ser cantor, de ser ator, e se limita aos pais, ao que os pais querem e tal, então vivem frustrados a vida inteira. Então você vê na TV um cara, no Faustão, falando, tá cantando mal, tá... E você tá lá sentado assistindo ele. Você não fez nada para estar lá. Então é uma coisa muito simples que eu aprendi, que eu acredito, luto e vou até a última gota de suor, que é a minha vida, o que eu acredito, que eu luto. Show de bola. Muito bom. Taz, eu tenho uma pergunta que aqui, falando de carreira, né? Você foi da engenharia para a comunicação. São 2 áreas que aparentemente são bastante distantes. Como é que foi mudar? O que te moveu? E se você sentiu alguma contrariedade, alguma opinião que te desestimulasse? Como é que foi isso? Mudar não é sempre fácil, né, Taz? Legal. Boa tarde, tudo bom? Legal. Eu acho que eu vou dizer que nem o Fiuk, eu tenho ainda só 22 anos, tá certo? Sou um moleque, brincadeira. Mas olha, essa história da gente fazer uma escolha numa idade tão recente, tão jovens, né? Eu acho bastante complicado. Quer dizer, você achar que com 18, 20 anos, você está tomando uma decisão para o resto da sua vida, eu acho que essa que é a armadilha. E eu gostaria de dizer a vocês que eu acho que vocês são muito sortudos e sortudas, porque quando eu tive que fazer essa escolha, primeiro que eu não tive um evento como esse, assim, para poder ouvir alguém me falar isso. E ter uma instituição de ensino que se preocupasse em receber
pessoas que ainda vão fazer vestibular, eu sei que vocês estão divididos aqui com cores, né? Gente que já está matriculada, gente que ainda vai fazer e tal. Eu acho muito precioso um momento como esse, onde vocês podem ouvir experiências, né? Como as nossas duas, ouvir o Léo, ouvir, enfim, ter essa experiência que vocês tiveram aqui hoje, porque a escolha do vestibular não significa que você está tendo uma escolha para o resto da sua vida. Perfeito. Muito pelo contrário, você está demonstrando um desejo, né? E aquele desejo pode ir se transformando ao longo do tempo. Então, eu escolhi engenharia. Aparentemente, não tem nada a ver com o CQC, não é verdade? Mas hoje eu entendo até a razão de eu sempre tive uma atração por tecnologia e acho bastante coerente essa escolha. Assim, hoje a engenharia me ajuda muito a entender os processos todos, por exemplo, das redes digitais, me ajuda a entender, enfim, o jeito que eu organizo o meu pensamento é muito parecido, por incrível que pareça, com o pensamento de quem faz ciências exatas, até para poder conviver com aquele caos, com aqueles animais todos que a gente tem lá no CQC, por exemplo. Agora, o fato de eu ter optado por engenharia, eu não deixei que aquilo me aprisionasse. E aí, se eu puder dizer uma coisa para vocês, eu queria dizer o seguinte: quando você está dentro de um ambiente universitário, aproveite para viver esta experiência. Porque tem muita gente que entra na faculdade e já fica pensando logo, eu quero fazer sucesso como o Fiuk, eu quero arrumar um amigo que tem um parente lá na Band para eu fazer um teste para o CQC, eu quero arrumar um estágio na empresa do papai, você entendeu? E não é isso. A experiência que vocês têm na faculdade, as pessoas que vocês vão conhecer nesses próximos 3, 4, 5 anos, essas são as pessoas que vão fazer você descobrir o que você gosta de fazer. E lá na engenharia foi assim. Eu conheci uma galera que fazia um jornal anarquista que misturava humor e jornalismo. E mergulhei naquela turma e virei editor desse jornal por 2 anos e acabei fazendo vestibular para comunicação e fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí me interessei por teatro e tal. Aí conheci um pessoal que estava fazendo vídeo e montamos uma produtora de vídeo e comecei a fazer televisão. Então, contando essa historinha hoje, é assim, então é fácil, entra na engenharia e sai fazendo todas essas maluquices. Não é, eu acho que cada um tem uma história e é legal saber que mesmo que você tenha feito uma escolha e que aquela escolha te angustie, você acha que aquilo pode não ser o que você vai fazer para o resto da sua vida, fique tranquilo, porque fatalmente não vai ser mesmo. A vida traz muitas surpresas e é legal que você esteja aberto para encontrar, que aí que eu acho que é o que eu acho mais importante e que o Fiuk já tocou nisso quando ele falou, para encontrar o que realmente toca o seu coração, o que realmente você sente verdade, que aquilo é parte de você, que aquilo representa o que você acredita e, principalmente, aquilo que te dá prazer, porque você trabalhar com algo que te dá prazer, você já sai ganhando muito, muito na frente. Posso complementar um negócio? Acho que não tem como ninguém acreditar numa coisa que você não acredita. Então, não adianta você fazer uma coisa que nem você acredita, você quer que os outros acreditem nisso. Então, eu acho isso meio difícil.